Boa noite! Na edição de hoje, você vai ver que moradores de Alagoas cobram solução para estrada cheia de buracos e fazem papel do poder público. Sacos de lixo na porta de escola causam aparecimento de animais peçonhentos. Vereadora pede vista de projeto de lei que solicita a revogação de lei de 2008 que isenta a Copasa de tributos em Patos de Minas. E mais! Começa a Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Moradores de Patos de Minas sofrem com tempo seco e procura por medicamentos e meios para amenizar os prejuízos disparam nas farmácias do município. Patências continua escolhendo vacinas e ato pode atrasar calendário vacinal contra o novo coronavírus. Mãe pede ajuda para custear tratamento de bebê com Covid-19. Ainda hoje tem análise da notícia. 20 de agosto, o NTV News está no ar. A gente começa a edição de hoje te mostrando sacos de lixo na porta de escola e aparecimento de animais peçonhentos. Você já pensou nisso? Pois é, isso é possível e acontece na porta da Escola Municipal Jacques Corrêa. Lixão escolar. Pela placa colocada, já dá para imaginar o que vem por aí. São diversos sacos de lixo e galhos secos. Tudo na porta da Escola Municipal Jacques Corrêa. Esse lixo é colocado da escola porque eles não podem juntar lixo lá dentro, então eles colocam de fora. E o lixo vai ficando aí. Quer dizer, eles colocam aqui já a pedido para a prefeitura manda colocar, para eles buscar, só que a prefeitura não vem pegar. Os lixos são recorrentes, segundo o morador, alguns colocados pela população e outros por funcionários da escola. Diversos animais peçonhentos apareceram no local. Aí sai rato, sai barata, sai tudo daí, sai escorpião. Põe ele aí, demora demais a apanhar o lixo. Demora 2 meses, 3 meses para pegar esse lixo aí. E o pessoal vem jogando os outros lixos aqui também. O pessoal de fora também vai trazendo, vai jogando. As crianças quando saem, quer dizer, machucam no próprio lixo. E outra coisa também, aqui sai rato, sai barata, sai até caranguejo, sabe daí. A gente de vez em quando tá matando os bichos aí. E a gente não tem um respaldo da prefeitura. A prefeitura já foi procurada pelos moradores, porém nada foi feito. A gente liga na prefeitura para falar com a chefe lá na prefeitura, ela nem atender não atende. Liga para outra menina passa para ela porque ela é a chefe e ela nem atender não atende. Já mandei zap para ela, sabe que eu tenho o telefone dela com zap, mas eles não procuram fazer nada. E o lixo continua aí há mais de 30 dias. Vamos então à resposta, porque em nota a Prefeitura de Patos de Minas disse que, abre aspas, as demandas para a coleta de lixo devem ser repassadas à ouvidoria após o meio-dia, para que o setor responsável seja notificado e proceda o serviço. A questão será repassada para a tomada de providências, fecha aspas. A gente mudou de assunto e te mostra agora que um projeto de lei que solicita a revogação de uma lei de 2008 que isenta a Copasa de tributos em Patos de Minas foi apresentado na Câmara. O projeto sofreu pedido de vista e será analisado pela presidente da CPI que investiga denúncias de irregularidades da companhia em Patos de Minas. O projeto de lei 849 de 2021 pede a revogação da lei complementar de número 315 de 18 de novembro de 2008, que concede isenção de tributos à companhia de saneamento que presta serviços em Patos de Minas, a Copasa. Esse projeto de lei se trata para revogar uma outra lei que concede à Copasa aqui no município de Patos de Minas isenção de tributos. Então a gente com esta lei para revogar, deve ser feita uma lei para revogar a outra para que a gente consiga esse objetivo. O texto também explica que a revogação se justifica pela constatação de que a empresa usufrui de benefício duplo, estando livre de tributos e em contrapartida cobrando taxas aos moradores que utilizam o serviço. A gente entende que não é um ato jurídico perfeito, e sim um contrato nulo que pode sim ter essa revogação. O projeto já havia sido considerado inconstitucional pelo jurídico da Casa. Entretanto, a vereadora, professora Beth, solicitou vista do projeto de lei para analisar o texto mais detalhadamente. Mesmo eu
tendo sido avaliado como inconstitucional, para a gente analisar esse projeto melhor, tá certo? E ver se pode, o que pode realmente ser feito, ou se realmente não tem nada a ser feito, tá? Então eu solicitei, assim, pelo fato mesmo de eu ser a presidente da Copasa e para a gente estar entendendo, estudando mais e mergulhando mais nesse assunto. E nesta sexta-feira, a Polícia Civil, através da Delegacia contra Tóxicos e Entorpecentes, cumpriu mandado de busca e apreensão em uma residência que fica no bairro Sorriso, aqui em Patos de Minas. A investigação consiste no combate ao tráfico de drogas. Equipes de policiais civis foram até o imóvel de um homem que estaria armazenando drogas. No momento do cumprimento, foram apreendidas 10 porções de maconha já embaladas e repartidas, uma balança de micropesagem e dinheiro. Durante a ação, uma adolescente de 16 anos recebeu voz de apreensão em flagrante de auto infracional, sendo encaminhada para a delegacia de polícia. E moradores de Alagoas cobram solução para estrada cheia de buracos. A via deixou vítimas gravemente feridas. Cansados da ineficiência do poder público, os moradores arregaçaram as mangas e estão buscando ajuda para asfaltar a estrada. Essa é a estrada que liga Patos de Minas a Alagoas. Lugar este conhecido por problemas há anos. Eles passam patrulha de 30, de 50 dias, mas não resolve mais, porque no instantinho está cheio de buraco. Recentemente, o Paulo caiu em um buraco com seu carro e teve prejuízos. Minutos após, no mesmo local, ele presenciou um grave acidente. Bati num buraco aqui a 500 metros aqui da pamonharia e o carro, só não tombei, não capotei o carro porque eu estava em baixa velocidade. O carro amassou a roda, arrancou a calota, detonou a roda. E eu desci para ver o que era, né? E logo veio um motoqueiro, uma velocidade de uns 60, e bateu nesse buraco. E foi capotando, o capacete do rapaz caiu, soltou, né? Cansados dos problemas, os moradores resolveram fazer o papel do poder público. Por meio de parcerias, a expectativa é de que em breve se asfalte os 13 quilômetros de Patos de Minas a Alagoas. A situação lá é bem complicada. Do decorrer da semana retrasada para cá, a rodovia sofreu umas variações nela que não tem como passar. Infelizmente está bem ruim. E abriu umas catrelas novamente, né, com a terra fofa, né? A menina não conhecia a rodovia, foi acesso a Alagoas, capotou o carro bem nesses trechos. Aí a situação é bem complicada. E não adianta, nós já vem pelejando aí vários anos para arrumar essa rodovia, vem encascaiando ela, mas como a rodovia é de muito acesso e tem muito movimento de carro e veículo, de empresa que leva matéria-prima ou produtos para outra região, então não tem como, porque passa muita carreta e muito carro pequeno, né? Aí a estrada não aguenta. Para a execução, os moradores precisam do projeto, maquinários e auxílio da Prefeitura de Patos de Minas. Precisa do projeto, do orçamento, quanto vai ficar, porque os anos retrasados, antes da nova gestão atual agora, teve um mapeamento lá, que é um projeto que eles fez, que o engenheiro foi lá, fez tudo certinho, foi acho que em torno de 40 mil esse projeto lá. Então na prefeitura eu creio que está ativo lá ainda. Aí é um passo já para saber o que vai gastar, o que tem que investir, né? Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas disse que, abre aspas, o morador Júlio já fez contato com o gabinete que marcará a agenda com o prefeito para a discussão do assunto. Inclusive, Falcão já tem tratativas quanto à viabilização de recursos para asfaltamento, melhor dizendo, da estrada citada. O projeto já está sendo elaborado, fecha aspas. E daqui a pouco você vai conhecer o início da semana de transformar conhecimento em ação da APAI, aqui em Patos de Minas. E teve início hoje uma semana muito importante para os usuários da APAI aqui em Patos de Minas. Serão pouco mais de 7 dias de ações desenvolvidas para trabalhar sobre a importância da inclusão em âmbito nacional e municipal. A Semana Nacional e Municipal da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla tem como objetivo transformar conhecimento em ação. Principalmente agora nesse tempo de pandemia, né, a gente vê
a importância de abordar esse tema, né? Porque a gente vê a dificuldade de trazer o conhecimento, a dificuldade tanto nas demais áreas da educação. Então é trazer esse conhecimento e colocar ele em ação, que precisa fazer isso. Não adianta só a gente adquirir esse conhecimento e ficar com ele para si. E a gente vem teve essa dificuldade em pandemia. Então vamos colocar ele em ação. A APAI está querendo isso. E por isso que a gente abordou esse tema, não só a APAI de Patos de Minas, como nacional, né? No primeiro dia, diversas atividades foram feitas. Maria Aparecida estava orgulhosa em ver o filho, Hugo Vitor, que é usuário da APAI há 15 anos, se apresentar no palco do evento de abertura. Ele ensaiou a semana toda, ele foi convidado, ele é artista, inclusive ele já participou do festival em Manaus, foi um sonho realizado e ele está ansioso, ensaiou a semana toda. Até o próximo domingo, diversas ações de conscientização serão desenvolvidas. Nós temos feijoada baiana, nós temos bazar do bem, nós temos uma carreata para mostrar para a sociedade, né? E o nosso bem maior são nossos alunos, né? São os nossos usuários, não só alunos. E a gente quer realmente que haja uma transformação na nossa sociedade, porque nós sabemos que ainda há muita discriminação, há muitas diferenças, e nós queremos chamar a atenção aqui das nossas autoridades para que possam estar junto conosco, levando cada vez mais um bem-querer para essas pessoas. Sabe-se que ao longo dos anos, pessoas com deficiência intelectual e múltipla tiveram algumas conquistas. No entanto, falta muito que se conquistar. Nós somos e devemos ser incluídos. E que em momento algum a pessoa que tem deficiência, ela vai atrapalhar. Todos nós somos deficientes. Há um crescimento muito grande, né, de coisas feitas para que possa melhorar, de legislações, né, para que possa melhorar a vida aí das pessoas com deficiência. Mas ainda falta muito, há um longo caminho a percorrer ainda para que realmente as pessoas sejam colocadas na sociedade com os mesmos direitos, com os mesmos deveres, e nós possamos dizer que realmente a pessoa com deficiência está incluída. Você pode observar pela nossa própria cidade. Existem muitas adaptações, né? Mas nós ainda temos muito. A gente muda de assunto agora e te mostra que o proprietário da cadela que estaria sofrendo maus tratos em uma residência do bairro Lagoa Grande procurou a reportagem da NTV para relatar a versão dos fatos. Após a repercussão da reportagem, que expunha a situação de maus tratos em que uma cadela estaria sendo submetida numa casa vazia na Rua do Acre, o proprietário da residência do animal procurou a NTV para contar a própria versão do fato. Essa cachorra, ela foi resgatada por mim há alguns dias atrás, na Avenida João Cirino, perto do meu emprego, onde que eu trabalho, né? Eu trouxe essa cachorra para cá alguns dias atrás, eu estou cuidando dessa cachorra alguns dias atrás, né? Aí eu sofri um acidente esses dias para trás, eu perdi o meu veículo, infelizmente, aí eu tive que mudar, aqui é a casa dos meus pais faleceram há mais ou menos, há uns 10 meses, eu perdi meu pai, minha mãe, né, aí eu tive que mudar lá para cima. Eu tive que mudar para lá no sábado, dia 7, e nesse dia 7, no dia que eu fui mudar, o portão ficou aberto, e a cachorra, infelizmente, ela saiu. Eu tenho mais 2 animalzinhos, e cuido de uma gatinha na minha casa. Ela saiu, a gente correu atrás dela, tentou pegar ela para poder levar ela, para poder tentar achar o dono dela lá em cima. Infelizmente, a gente não deu conta. Este vizinho, inclusive, teria testemunhado o fato. A cachorra saiu. Ela saiu daqui da rua aqui, na segunda esquina ali, ela virou para lá e nós não vimos ela, quer dizer, no dia da mudança nós não vimos ela mais. Vimos ela depois mais tarde, nós vimos que ela apareceu por aqui. Segundo Marcos Aurélio, ele não teve tempo para saber se a cadela havia voltado ou não para esta casa. E ele ainda alega que o animal teria sido colocado no local sem ele tomar conhecimento por uma pessoa desconhecida. Naquele dia, alguém também colocou essa cachorra aqui, porque meu irmão, na quinta-feira, ele esteve aqui, nessa quinta-feira agora. E a cachorra não estava aqui dentro da casa. Ele veio, abriu, entrou até lá no fundo da casa. A cachorra não estava aqui, né? E
Essa cachorra ela foi colocada aqui novamente por terceiros, não foi por mim, foi por alguma outra pessoa. E eu não sabia, eles não me comunicaram, ninguém me ligou, ninguém tentou me procurar, nem a Rosimeire, né, no dia que ela esteve aqui, ela tentou procurar. Tem meus vizinhos todos, eu moro aqui há 42 anos, tem todos os meus vizinhos que são testemunha, que eu tenho cachorro há muito tempo, que eu cuido de cachorro, que eu trato bem, né, que eu não sou esse monstro, essa pessoa que ela falou. O padeiro afirmou que faz parte da ASPA ONG, associação que protege animais em Patos de Minas, e alega que possui provas para cada afirmação dada na entrevista. Que o que ela falou aqui não é verdade, a gente tem que comprovar. Eu deixo à disposição de vocês, caso vocês queiram. Eu abro as portas da minha casa, lá na Avenida João Cirino, que é onde que eu moro. A gente vai lá no supermercado onde que eu trabalho, entendeu? Tem pessoas lá que viram o dia do resgate da cachorra, que eu resgatei ela na rua, ela estava correndo risco, atravessando a avenida de um lado para o outro. A gente colocou ração para ela lá, a gente colocou água para essa cachorra lá no dia. Eu fiquei com muita dó dela, eu taquei a cachorra dentro do meu carro, trouxe para minha casa com mais 2 cachorrinhos que eu tinha. A gente cuidou dela até aquele dia que eu mudei, que foi no sábado, dia 7. Marcos Aurélio disse ainda que pretende entrar com uma ação na justiça. Eu acho que isso que ela fez foi uma injúria, expondo meu endereço, me expondo em rede social, me expondo na televisão com relação a isso aí. E a gente quer justiça também, entendeu? Da mesma forma que ela queria justiça de uma coisa que não tem fundamento, aquilo que ela fez, a gente vai procurar a justiça da nossa parte com os meios legais, judiciais, igual eu estou fazendo aqui. Igual eu procurei vocês para poder estar dando essa resposta, entendeu? E a gente vai estar procurando, igual eu já procurei a advogada, ela mora aqui de frente aqui, ela vai ser minha advogada. A gente vai entrando com processo judicial contra ela por calúnia, defamação, danos morais e muitas outras coisas a mais, né? Porque ela expôs a gente em rede social e expôs a gente perante a televisão também. Ainda hoje tem previsão do tempo aqui no NTV News e tempo seco faz disparar procura por medicamentos e teste da Covid-19 em farmácias em Patos de Minas. De volta para te mostrar que a temporada de clima seco com baixa umidade do ar já chegou em Patos de Minas e tem favorecido o surgimento de doenças respiratórias, entre outros problemas. Nos últimos dias, o que não faltaram foram alertas para o tempo seco em Patos de Minas. As previsões avisavam sobre as baixas na umidade relativa do ar e muitos patenses sentiram danos à saúde. Para o Max, além do nariz ficar ressecado, a seca tem dificultado a prática de exercícios físicos. Os pulmões ficam mais secos, né? Tanto assim para a gente transitar um pouco aqui na lagoa, fica com a voz mais seca um pouco. Dificuldade compartilhada pelo Antônio Carlos. Mais seco, a umidade diminui, né? Então, dificulta na respiração, né? A gente sente mais cansaço. Na casa da Dorvalina, não é apenas ela quem sente os impactos do tempo seco. Eu, meu filho, a gente já começa a perceber os sintomas. O nariz seco, né? A boca seca, a gente começa a perceber o nariz coçando, a boca irritada, garganta irritada. Em algumas farmácias de Patos de Minas, o tempo seco fez disparar a procura por protetor labial, cremes, umidificadores e nebulizadores. Estamos tendo muita procura de umidificador, até mesmo para crianças. Isso é muito bom, está colocando no quarto da criança para ela dormir. Isso favorece um sono, né, melhor aí para a criança. Tem procurado produto para lavagem das narinas, soro fisiológico, que é bem indicado para criança, para que possa fazer a lavagem correta. Além disso, aumento de 20% na procura de testes da Covid-19, justamente por sintomas causados pela baixa umidade. Quando você tem uma alergia mediante ao clima, né, e a poeira, enfim, isso tudo, um contexto que nós estamos vivenciando hoje, acontece o seguinte: a pessoa acha que está, né, com o Covid, mediante as questões aí que eu já relatei, e vem está realizando o teste. Talvez um dos segredos seja se manter hidratado. Para várias pessoas, tem dado certo. Mantendo sempre hidratado, né? Bastante água, 2 litros de água por dia, no mínimo, que eu tomo, né? Eu tomo bastante água, né? Água, assim, suco, muito líquido, né? Para melhorar, né? A boa alimentação também é bom. Evitar exposição ao sol,
evitar os ambientes fechados, né? Todos os cuidados devem ser tomados, viu? Porque o tempo seco não deve dar trégua em Patos de Minas e na nossa região. Então, antes de se programar, confira como vai ficar a previsão do tempo para este final de semana. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Sua idade, seu desconto New Color. Aproveite! A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 20% em Patos de Minas neste final de semana. Mínima de 14 graus neste sábado. E no domingo a temperatura varia de 14 a 29 graus. No sábado, em São Gonçalo do Abaeté, mínima de 14 graus e a máxima pode chegar a 30 graus no domingo. Em Lagamar, a máxima de sábado também será de 30 graus, já no domingo, mínima de 16. Lagoa Formosa, temperatura mínima de 14 graus e a temperatura máxima 28 graus no sábado. No domingo, a temperatura pode ir de 14 graus a 28 graus. Daqui a pouco tem análise da notícia e você vai ver que mãe pede ajuda para custear tratamento de bebê com Covid-19 em Patos de Minas. Nós te mostramos nessa semana que a Clínica do Rim pode interromper os funcionamentos, melhor dizendo, da hemodiálise para pacientes de Patos de Minas e mais 32 municípios. Nesta sexta-feira, uma reunião foi convocada pelo juiz federal para tratar da situação da Clínica do Rim aqui em Patos de Minas. O local segue com o risco de encerrar o atendimento de hemodiálise por falta de repasses do SUS. A informação foi divulgada ontem pela presidente do Conselho Municipal de Saúde aqui de Patos de Minas, Fátima Gomes. Os pagamentos não são realizados desde maio deste ano e a dívida do Ministério da Saúde ultrapassa R$1.300.000. Agora, você vai ver aqui no NTV News que nas redes sociais, questionamentos sobre a eficácia das vacinas contra a Covid-19 foram levantados. Mesmo sabendo da comprovação da eficácia, aqui em Patos de Minas, algumas pessoas seguem escolhendo qual marca da vacina contra o novo coronavírus tomar. Com isso, o risco de variantes e mais pessoas contaminadas só aumenta. Probabilidade também de atraso em calendário vacinal contra a Covid-19. Nos últimos dias, as redes sociais foram tomadas por posts afirmando que pessoas morreram mesmo depois de receber 2 doses da vacina contra a Covid-19. Para alguns, as falas colocadas servem como tentativa para demonstrar a ineficácia dos imunizantes contra a doença, o que é uma notícia falsa. Quando você fala que uma vacina é eficaz, não significa que ela é 100%, né, impede o indivíduo de adoecer. Mesmo após tanta expectativa para que as vacinas pudessem chegar e serem aplicadas, muitos patenses têm escolhido qual marca do imunizante tomar. A gente sempre vê, né, depende quando solta a idade, o pessoal perguntando, qual marca que é hoje, às vezes querendo ir em outro dia, querendo saber a marca de outro dia e tudo, mas a gente está fazendo um trabalho aí de conscientização até na fila também da importância da vacina, de não deixar para vacinar no dia, porque quando a dose chega e a gente lança aquela idade, é porque veio a quantidade de doses exclusivas para aquela idade. Com isso, aumenta o risco de mais pessoas serem contaminadas, acometidas pela doença e surgimento de variantes do novo coronavírus. A pessoa, quando decide, né, tem a opção de não se vacinar, ela acaba correndo o risco de contrair novamente a doença. Nós temos várias variantes aí, que são variantes que às vezes a pessoa contraiu a doença em um primeiro momento não teve sintomas ou sintomas muito leves, não significa que se ela contrair a doença novamente, que os sintomas vão ser da mesma maneira. Então a gente vê aí algumas pessoas que contraíram 2 vezes e acabaram ficando muito mais graves. Para evitar tudo isso, há necessidade das vacinas. Mesmo as cepas já conhecidas, que já circularam, a alfa, por exemplo, né, a beta, né, agora a delta, ela tem as suas variantes das variantes, né? Como essa cepa ela está acomodada e quanto mais cepas vão aparecendo, modificações desse vírus,
mais adaptado ao indivíduo ele vai estar, ou seja, ele é mais infectivo, ele tem um poder maior de ter fazer infecção. E temos que lembrar que nós não estamos diante de um vírus que nós conhecemos ele inteiramente. Não adianta falar, olha, os cuidados agora, nós vamos vacinar, que agora nós conhecemos o vírus, nós temos como fechar as portas para ele. Parece não ser assim. Temos que também fazer a nossa parte. Mesmo sabendo disso, aquele que escolher qual marca tomar ou não, terá penalidades. Se for a opção não tomar a vacina naquele dia por causa da marca, ela não tem mais o seu dia garantido nas outras etapas. Então esse é o nosso primeiro assunto para análise da notícia que começa a partir de agora. Hoje aqui comigo na bancada do News, a jornalista, apresentadora aqui da NTV, Paula Mota. Paulo, então a gente vê uma situação muito complicada. Ainda pessoas querendo escolher qual marca de vacina tomar contra a Covid-19 e aí surgem vários apontamentos aí, como por exemplo, a escolha já é um ato que pode prejudicar o surgimento de novas variantes quando não se tem uma vacinação em massa e ainda um possível atraso do calendário vacinal, justamente porque vai ter a pessoa, não vou querer tomar essa, mas vou querer tomar aquela outra e de repente vai mudando o calendário aí. Fato é que tudo isso é um grande problema, né? Boa noite para você. Boa noite, o Matheus, boa noite pessoal de casa. É uma situação complicada não só para o momento atual que a gente está vivendo, né? As vacinas, elas são para prevenir situações de doença a longo prazo, né? Pelos próximos anos também. E a gente tem exemplos, por exemplo, é ótimo, né? A gente tem situações, né, de casos de doenças que inclusive voltaram a aparecer, a acontecer, e aí justamente porque a pessoa deixou de vacinar na época, perdeu o prazo. Se a gente começa a fazer isso também com a Covid-19, tem a questão das variantes, a gente tem acompanhado muito a Delta, que é uma situação preocupante nos estados de uma forma geral, né? Tá no país inteiro, aqui para o nosso estado também tem preocupado muito. E aí, se a gente não vacina, cria-se uma nova variante, que cria outra e mais outra, e a gente fica ali num ciclo que não termina, né? Justamente, e por isso a importância de você que está em casa vacinar, como a gente brinca, né, Paula, com a que tiver. A que tiver vai fazer bem para você, vai te salvar, vai te prevenir de outros sintomas e prevenir também a pessoa, principalmente a pessoa que você mais ama. Por isso, vacine-se. E Paula, pegando o gancho que você trouxe pra gente a respeito da variante Delta aqui em Patos de Minas, nesta semana nós mostramos para você que tem em casa que pelo menos 3 casos foram enviados para análise para que se possa constatar ou não a variante Delta. Nós conversamos com o setor responsável hoje aqui em Patos de Minas. Estava previsto o resultado para hoje, no entanto, a informação que nos foi passada é que apenas o resultado deverá chegar a Patos de Minas na próxima semana. Então, enquanto isso, a gente segue acompanhando estes casos, onde uma das possíveis vítimas aí acabou perdendo a luta contra o coronavírus, para saber se é a variante ou não, precisa então da chegada da análise do resultado. Sim, só complementando, Matheus, acho que é importante também a gente frisar que toda vacina, independente de qual empresa que produza, de qual grupo que está produzindo aquela vacina, todas elas seguem um padrão muito rigoroso. E elas passam por muitos testes também, antes de chegar para a gente. Tem a questão da validade, que é sempre colocada numa data muito abaixo do que realmente é prevista pelos cientistas, justamente para não ter essa preocupação se a gente vai tomar fora do prazo. E tem várias etapas de testes antes dela chegar para a gente também. Então, não precisa da gente ficar escolhendo, né? O importante é se vacinar, é ter mesmo essa imunização em rebanho para que a gente consiga passar o mais breve possível por essa situação que já está muito prolongada, né? Pois é, Paula, ainda continuando falando sobre a Covid-19, uma bebê de 6 meses está internada em Patos de Minas com a Covid-19. Ela está em um hospital particular e a família pede ajuda para pagar a conta. Essa é a pequena Alicia Vitória. A bebê de 6 meses, que nasceu prematura, agora enfrenta outra luta contra a Covid-19.
A criança está internada em hospital particular em Patos de Minas e a mãe conta como tem sido a evolução da doença. Ela estava com questão de vômito, começou a ficar meio tristinha, já não estava mais a mesma menina que era, a gente trouxe ela no pronto-socorro, eles pediram um ATC, né? Uma pediatra excelente, muito boa, tem outro pediatra agora que está também cuidando dela, muito bom, e deu um início de comprometimento no pulmão, não falou por uma porcentagem, mas falou lá que estava em vidro fosco. Aí a gente pegou e resolveu internar ela, para todas essas precauções, né? E para ver como que ela ia evoluir. Além da angústia da batalha contra a Covid, a Lohane conta que não tem condições de pagar a conta hospitalar. Que hora que eu fui passar a carteirinha dela não passou. E a gente agora está internada com ela aqui, está sendo tudo particular. E o valor é muito, como se diz, para gente que com certeza não tem condições, é bem relevante, porque ela tem que ter medicações. Ela agora está num quadro que a gente está em observação dela, olhando, né? A gente não sabe se ela pode ir embora, pode ser amanhã, pode ser depois, ou pode ser daqui a uns dias, vai depender da evolução clínica dela. Mas eu pedi a ajuda de vocês para estar custeando esse tratamento dela no hospital, porque eu não tenho como ficar custeando. E como mãe, a primeira reação que eu tive é falar, pode internar para ela tomar a medicação para não ter perigo de piorar. Quem puder ajudar pode fazer um Pix para o CPF 115-265-696-12, no nome da mãe, Lohane de Souza Brito Pereira. Ou ainda pode fazer uma transferência para a Caixa Econômica Federal, agência 3540, operação 13, conta 115-96, dígito 3, no nome de João Paulo Pereira. Agradeceria muito vocês a estar com essa ajuda que vocês puderem, qualquer tantinho, orações também, por causa dela não evoluir, para o quadro dela continuar assim, aí eu agradeço muito. Paula, aí nós temos uma situação muito complicada, principalmente por se tratar de uma bebê contaminada com a Covid-19. A gente tem visto, lembramos aí que no início de toda a pandemia, de tudo isso que nós estamos vivendo, quando algumas pessoas, autoridades falavam, não, as pessoas mais jovens, as mais novas não serão contaminadas. E ao contrário que a gente está vendo acontecer isso agora. Recentemente nós tivemos aqui em Patos de Minas um bebê de 9 meses, o qual acabou perdendo essa batalha para a Covid-19. E agora a gente vê esse caso dessa criança de 6 meses que causa toda uma preocupação, sim, com razão, né? Sim, com certeza, e é justamente do que a gente estava falando anteriormente. É uma situação que começa a acontecer porque as pessoas ainda estão na dúvida de como encarar a doença. E a gente tem que pensar no coletivo, né, Matheus? Quando a gente pensa só em nós mesmos, na nossa família, eles podem ser atingidos também. Né? Então, é uma preocupação coletiva nesse sentido, porque a gente tem que pensar que pode ser alguém da minha família, pode ser um idoso, pode ser uma criança. E, nossa, é muito triste você acompanhar um bebê tão novo e num estado aí que deixa a mãe, o pai, os familiares preocupados e numa luta que acaba tendo que reunir todo mundo, reunir a sociedade para poder manter esse bebê bem. Uma luta que poderia ter sido evitada, né, lá atrás. Se tudo isso tivesse sido levado a sério, se as pessoas responsáveis tivessem tido competência o suficiente para arcarem com as suas responsabilidades e evitassem que milhares, milhões de pessoas no Brasil ou mundialmente falando fossem contaminadas. Tudo isso poderia ter sido evitado, sim, com competência. E agora cabe correr atrás de tanta coisa que já aconteceu. Isso, exatamente. Paula, a gente faz uma pausa aqui rapidinha no NTV News. Depois do intervalo a gente continua com a nossa análise. Não sai daí. De volta com o NTV News, continuamos com a nossa análise da notícia. E agora a gente fala ainda sobre a Covid-19, porque o Boletim Municipal aqui de Patos de Minas confirmou hoje mais 19 casos. Agora são 17.085 casos confirmados desde o início da pandemia. 290 pessoas estão se recuperando em casa e 529 vidas foram interrompidas. Paula,
Pegando primeiramente esse parâmetro que nós temos aqui do boletim de Patos de Minas, a gente percebe que tivemos uma queda de pessoas que estão se recuperando em casa. Ontem eram 303, hoje nós temos aí 290 pessoas se recuperando. O número de UTI baixou apenas para 1, né? 15 em UTI, hoje 14 pessoas. É uma consequência que traz, inclusive, a progressão, né, de Patos de Minas para Onda Verde no plano Minas Consciente. É um ponto positivo, a gente tem que reforçar isso, é importante a gente saber que os números eles apresentaram uma melhora, mas isso não pode ser um motivo de relaxar. Porque o que a gente tem acompanhado nos últimos meses, nas últimas semanas, é que, apesar dos números estarem caindo, eles tendem a aumentar ao longo dos primeiros dias da semana. Porque aí as pessoas relaxam no fim de semana e aí acaba indo ao hospital somente na segunda-feira, na terça, e esses números começam a crescer novamente. Então a gente não pode relaxar. Fim de semana continuam, sim, as medidas de distanciamento, todas as normas que a gente já vem falando aí desde o início da pandemia. Agora, acho que a gente vai falar, inclusive, do boletim do Estado, né? Sim, o que chama atenção são as mortes, né? Pois é, olha só, Paula, o boletim epidemiológico do Estado informou hoje que Patos de Minas apontou, né, melhor dizendo, que o município tem 16.530 casos confirmados, sendo então que o boletim municipal apontou 555 mais do que Minas Gerais colocou no boletim. O estado ainda confirma 536 vidas interrompidas aqui em Patos de Minas, 7 menos do que Patos de Minas informou. Então, Paula, a gente percebe mais uma vez, aconteceu de novo essa discrepância de dados entre o estado e o próprio município, sendo que o município que informa o estado, a gente relembra aí aquela informação que foi dada que podem ser pessoas de outros municípios que teriam perdido essa batalha e o estado então seria... de Minas, né? Exatamente, teriam sido notificados primeiros. Mas há mais de um ano, por que isso não caminha junto? E tem um detalhe, né? Pode ser que aconteça, assim, não estou dizendo que é errado, mas... Na minha visão, acho que cabe à prefeitura acompanhar também de um lado contrário, né? Já que a gente manda para o estado os números atualizados da Covid, também dá para se fazer uma checagem diária de como que está no estado e verificar, a gente está vendo que tem uma controvérsia, qual que é a informação para a gente poder atualizar também e como que se procede a respeito disso, né? Porque aí não gera nem dúvida também na população, né? Porque você vê o estado falar uma coisa, ver o município falar outra, gera dúvida e o que a gente não precisa nesse momento é de dúvida, é de certeza, é de informação precisa e que vá, de fato, ajudar nesse combate à pandemia. Pois é, Paula, continuando ainda falando sobre a Covid-19, agora em Patos de Minas nós temos os números sobre a ocupação em Patos de Minas. Segundo o boletim, são 37 pessoas internadas, sendo 20 pessoas em leitos clínicos e 17 pessoas em UTI. Em porcentagem está da seguinte forma, 38,78% ocupação de leitos clínicos e 34% de ocupação em leitos de UTI. Esses dados, Paula, são referentes a leitos públicos e privados. É um número importante também, né? A gente vê que realmente está diminuindo, a gente tem percentuais totais menores também, né? De 60% total geral de ocupação de leitos em Patos de Minas. E antes a gente via aí números acima dos 70%, né? O que significa que, de fato, nós estamos apresentando melhora nesses indicadores e que as pessoas também, acho que pela vacinação, nós estamos avançando também com esses números e isso acaba influenciando. Mas poderiam ser melhores se a gente, voltando naquela questão das pessoas não se negarem a vacinar, não ficar escolhendo qual vacina vai tomar, e aí nós teríamos talvez até abaixo de 50%, né? Quando a gente pega, por exemplo, 36% em UTI, 34% hoje, a gente percebe essa leve queda, mas bem abaixo e, se possível, tudo convidado da forma que todos esperam.
E olha só, Paula, nessa semana, membros da saúde de Patos de Minas se reuniram em Belo Horizonte para discutirem a ampliação do hospital regional. Olha só. A secretária de Saúde de Patos de Minas ainda não pôde afirmar como será a ampliação. Sabe-se que 30 dias é o prazo para a conclusão de como será a ampliação. Nós temos reuniões prévias, marcadas para daqui 30 dias, porque dividimos algumas atividades durante a reunião, algumas questões que cada área teria que avaliar para ver a viabilidade do projeto que nós vamos levar, e daqui 30 dias nós vamos sentar de novo para já definir realmente o que será os próximos passos e como será feito. E surgiu algumas propostas, lá durante a reunião, nós levamos umas 2, 3 propostas, por isso que ficou de avaliar aí nesses 30 dias o que seria mais pertinente para fazer, mas independente das ações que cada um ficou de avaliar agora, para a gente decidir realmente dia 30, a intenção é realmente o final, independente da mexida, é esse aumento de leitos de UTI, de leitos clínicos ou cirúrgicos dentro do hospital. A tendência é que fique lá com 20 leitos de UTI adulto e aumente pelo menos mais 29 leitos clínicos. A intenção da proposta, que nós levamos. Pois é, Paulo, então pela fala da secretária, muito competente, por sinal, nós temos aí com essa possível ampliação mais 20 leitos, ou melhor, no total, 20 leitos de UTI e pelo menos mais 29 leitos clínicos. Vale ressaltar que há algum tempo atrás nós tivemos uma seguinte fala vinculada nos meios de comunicação, dizendo aí que era um possível plano para essa ampliação, Paula, seria, por exemplo, tirar o Hemocentro, onde funciona hoje, colado, posso dizer assim, ao Hospital Regional, colocasse ele em outro local e ali se ampliasse o Hospital Regional. Pode ser que isso aconteça, mas também pode ser que isso não aconteça. Então, teremos, segundo a secretária, pelo menos 30 dias para que a gente possa saber qual será esse projeto aprovado para a ampliação do Hospital Regional, que parece que vai acontecer. Só o que me entristece é ver a questão, primeiro, dos prazos, assim como na saúde, na educação, as coisas elas ainda são demoradas, um prazo de 30 dias para se decidir o que vai ser feito. Mas a gente não sabe, depois dessa decisão, quanto tempo isso vai levar para acontecer e não dá muita certeza de nada, A gente espera que seja pelo menos mais rápido, Pois é, Paula, e quando a gente percebe essa questão de tempos, a gente percebe que algumas coisas são tão rápidas, acontecem de uma forma tão dinâmica, inaugurações são feitas, a presença daquele outro acontece de uma forma tão rápida. E porque para outras coisas a gente acaba percebendo, a gente vai ter que esperar. Nós não estamos dizendo que a culpa é daquele ou daquela outra pessoa, mas é porque que tantas outras coisas conseguem ser agilizadas e por que outras não é mesmo? Sim, e uma outra questão também, a gente espera que isso seja um fôlego, ainda é um número pequeno, se a gente pensar na quantidade de pessoas que aguardam por vagas, que estão em situações de urgência e emergência todos os dias. Mas que isso seja pelo menos um primeiro passo para que essas situações elas comecem a melhorar aos poucos, Porque é uma situação muito complicada quando você tem um parente ali que está num estado grave, que vai piorando gradativamente e não tem nem previsão de quando que ele vai conseguir sair daquela situação. Nossa torcida para que todas as pessoas possam se recuperar o quanto antes. Paula Mota, virando agora de assunto, final de semana você estará de folga, estará de plantão? Eu adoraria estar de folga, gente, eu gosto muito. Hoje eu estava conversando sobre isso, que estar à toa é diferente de procrastinar, Eu adoro ficar à toa, gente, de verdade, mas não vai ser de semana, amanhã a gente se encontra. Eu estou à tarde trabalhando. Dá só um descansozinho, amanhã a gente está de volta. As informações então. Paula, obrigado pela sua participação aqui. Semana que vem a gente se encontra novamente na análise. Primeira vez nossa aqui, inclusive. Estreamos juntos. Boa noite. Boa noite, Paula. Então amanhã, às 7 horas da noite, eu te espero aqui no Sábado de Plantão. Até lá, boa noite. Até, boa noite a todos.